Era uma noite fresca, uma noite aconchegante, dentro da casa de uns irmãos da igreja. As candeias elas estavam espalhadas pela casa, iluminando o rosto dos nossos irmãos. Eu conseguia ver as crianças sentadas nos colos das mães, algumas dormindo, outras se aconchegando e atentas ao que Tíquico falava. Eu podia ver olhos marejados, lágrimas escorrendo. Eu podia ver homens de cabeça baixa, de olhos fechados, com a mão na testa como que para encarar melhor o seu eu interior. Alguns olhavam para o alto e balbuciavam alguma coisa, enquanto outros só franziam a testa e assinavam com a cabeça. Cada um à sua maneira. Todos estávamos reexaminando as nossas crenças, condutas. Passavam um filme em nossas mentes de como nós estávamos vivendo nossas vidas. E o Espírito Santo falava aos nossos corações. Só Deus sabe como a sua igreja seria transformada a partir desse dia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse poema continua a ecoar em minha mente. Jesus é o Messias exaltado, o autor e rei da criação, que inaugurou uma nova humanidade. Por meio da sua morte e ressurreição, Deus se reconciliou com a criação, com os poderes espirituais, comigo. Que verdade poderosa. E a forma como Paulo fala do seu aprisionamento também ecoa essa verdade. Ele não se apresenta como um coitado, porque ele está sendo punido por anunciar o senhorio de Jesus Cristo, ressurreto. Não é um sofrimento para pagar seus pecados, para se aproximar de Deus, mas uma demonstração voluntária do seu amor pelo Cristo que o salvou. Esse doce Salvador nos libertou de todo o medo que antes tínhamos, os poderes desse mundo, os deuses que acreditávamos ser reais e perigosos. Nada disso me assombra mais, porque poderoso como ninguém, Jesus, em carne, cumpriu toda a lei da Torá, e no nosso nome, e nos deu poder ainda para viver uma santidade que nenhuma lei é capaz de transformar nosso coração. Cristo vivo está governando todas as coisas no céu, assentado no seu trono, e nos deu poder para viver no presente, algo que foi conquistado para nós no futuro, a nova humanidade que seremos um dia. Paulo falou para nós coisas que nunca antes havíamos pensado. Ele propôs uma nova forma de viver família. Essa instituição tão básica da nossa sociedade. Parece que o Messias exige que até isso seja transformado, com base no amor. Cristo é tudo e está em todos. Jesus é o verdadeiro Senhor da família, das relações que eu tenho, senhores e escravos, filhos e pais, servos e mestres. E enfim nós chegamos ao fim da carta. Eu nem acredito. Eu passaria horas ouvindo o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Não acredito que já acabou. Eu posso ver estampado no rosto dos meus irmãos que eles sentem o mesmo. Colossenses 4, 7 a 18. É o fim da carta. Diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco e
também para que ele lhes fortaleça os corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão, que são meus companheiros. Epáfras, que é um de vocês, o servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se de minhas algemas. A graça seja com vocês. E chegamos ao fim, então, da nossa série de pregações na carta que Paulo escreve aos Colossenses. A série que nós intitulamos É Tudo Sobre Jesus. Assim como os irmãos lá da igreja de Colossos deviam estar assim, ai, já acabou a carta, a gente também fica, porque nós somos transformados através da pregação da palavra nesses últimos meses. O Paulo, apóstolo poderoso, que eu fico chocada assim com quem ele é, eu não sei que cara eu faria se um dia eu encontrasse esse homem. Ele enviou a carta em seu nome, em seu próprio nome. Ele fala, eu escrevi, né, com meu próprio punho aqui essa saudação, mas ele não escreve como se estivesse só. Por causa de Cristo, Paulo faz parte de um corpo, uma família que é multiétnica e que habitava o mesmo espírito. Ele estava preso numa situação bem deplorável, eu imagino que bem fedido, bem nojento, com bastante dor, imagino, bem agoniante. Mas do jeito que ele fala, ele não se sentia só. Não parecia só, né? Com essas saudações finais, eu fiquei imaginando aquelas cenas de filme, não sei quantos estão familiarizados com filme de herói, sabe, da Marvel, assim, super-heróis. Que tem aquela cena que tem a batalha final entre o vilão e aí tem os heróis, e eles estão apanhando muito, e aí está todo mundo cansado, assim, aí de repente aparece assim no horizonte reforços, vem mais heróis, aí eles aparecem assim, aí eles se olham assim, e aí começa a tocar uma música heróica, a gente já sabe que aí o jogo virou, que agora sim o filme vai terminar bem, vai ter vitória no final. E para mim foi como se fosse essa cena, como Paulo começa a escrever aqui. Eu imagino a alegria dos ouvintes, que provavelmente conheciam alguns dos irmãos que estavam citados aqui. Alguns ele fala, né, quem são, outros ele só cita. E eu imagino então os irmãos pensando assim, Paulo, estou ouvindo a voz do Paulo. De repente eles falam, fulano está bem, olha só. Ciclano está bem também na fé, continua lá, que legal. Fazia tempo que eu não ouvia dele. Que saudade, que bom que ele está bem. Ou mesmo os irmãos que eles não conheciam. Olha só, esse eu não conhecia, mas ele está vivendo os mesmos desafios que eu. Ele também está firme na fé, buscando a santidade. Olha que coisa maravilhosa, essas saudações finais. De repente o time aumenta e ganha força, né? E a gente vai olhar para cada um desses trechinhos, desses nomes que foram apresentados e ver a riqueza da diversidade de expressões de graça nessa curta saudação, nesses poucos nomes que são citados. A gente começa lá nos primeiros versos, Colossenses 4. Ai, perdão, Ju, coloquei 1, né? Mas é 4.
7 a 8. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que passam conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Tíquico provavelmente é um convertido ali do ministério de Paulo, dos 3 anos que ele pregou em Éfeso. E Paulo, ele começa ali preocupado em estabelecer as credenciais desse homem, porque ele era aquele que estava lendo a carta. E talvez os irmãos não conhecessem Tíquico. Então eles precisavam ter certeza que era confiável. Então Paulo já começa falando ali quem é Tíquico. Ele fala que ele é um irmão amado, um colaborador no serviço do Senhor. E quando ele fala do cooperador, a gente imagina um cooperador amigo ali de Paulo, mas ele também fala da fidelidade dele, não só no ministério de Paulo, mas a toda a igreja de Cristo. Ele vai ali para servir os irmãos que ele sequer conhecia. Ele é um companheiro de caminhada fiel e querido. Paulo não vai enviar uma pessoa que só leia a carta. Ele envia uma pessoa que provavelmente caminha lado a lado. Que se as pessoas perguntarem alguma coisa, mas Paulo, sei lá, ele vai falar, sim, aconteceu isso, aquilo. Vai poder complementar. Então, provavelmente, uma pessoa que Paulo tinha de confiança mesmo, que estava caminhando perto. E então ele podia até preencher as lacunas que eventualmente surgissem ali. E a suposição também que tem é que Tíquico vai levar também a carta aos Éfesos e a Filemon, que também fazia parte da igreja de Colosso, é o que dá para entender. O nome dele é mencionado no livro de Atos, em Efésios e Colossenses e Tito também. Então, alguém que realmente era de confiança do apóstolo. Imagina que maravilhoso poder contar com alguém dessa maneira. Poder saber que não é só o meu coração que está interessado naquela igreja, mas aquele irmão igualmente interessado vai gastar os seus dias viajando, vai gastar o seu tempo ensaiando, lendo aquele texto, podendo se dedicar a irmãos que ele sequer conhecia, com o mesmo coração, movido do mesmo propósito. Isso é muito maravilhoso, né? Não estava sozinho, Paulo. E ainda, Paulo fala que ele foi enviado com o propósito de fortalecer os corações daquelas pessoas. Quanto amor e dedicação, não é mesmo? Ele não ia lá só ler um texto. Provavelmente o coração dele também estava voltado para aquelas pessoas, de verdade, para pastorear aquela comunidade que era tão irmã quanto aqueles que estavam próximos. E ele segue então no verso 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo, a gente já ouviu dele nas outras pregações, mas ele era escravo, um escravo fugido. E Paulo fala aqui dele como se ele tivesse o mesmo nível dos seus associados, do Tíquico. Fiel e amado irmão. Eu imagino a presença dele já causando um desconforto na sala. Porque o Onésimo chegou lá, a gente não sabe o que aconteceu. Se eles já cumprimentaram de cara, você fala, você viu o Onésimo ali? Ou se todo mundo ficou só esperando, o que ia falar, né? Porque apareceu aquele escravo fugido. E Paulo também faz questão de falar que ele era fiel e amado irmão. Como fiel, um traidor. Como irmão, um escravo. Pois bem, esse conhecido fugitivo de Filemon, ele, ao que parece, se converteu ali junto com Paulo e começou a ser útil ao seu ministério. Paulo escreve uma carta a Filemon, o seu senhor, para tratar especificamente dessa situação. Se quando quiser voltar para casa, abrir lá Filemon, um capítulo só. Mas é uma carta que ele escreve, interessantemente, não só para ser lida para Filemon. Tipo assim, Filemon, chegando em casa, entra no teu quarto, lê essa cartinha aqui que Paulo te enviou. Foi uma carta que Paulo escreveu para ser lida para a igreja. O que significa que essa questão que existia entre o senhor e o escravo, esse desconforto, essa traição, devia ser tratada até mesmo em comunidade. Uma questão tão particular.
não saía, não escapava da alçada da igreja, porque aquilo que era decidido, aquele perdão que devia ser liberado no particular, aquilo ia afetar toda a comunidade. E então Paulo recomenda receber o Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado, que foi gerado pelo mesmo Espírito que gerou Filemon. Isso é muito doido. Paulo, ele desafia então não só aquela comunidade, não só Filemon naquele momento de receba esse seu escravo que te traiu, que te causou prejuízo, e que inclusive, se Onésimo recebe bem um escravo fugido, o que vai acontecer com os outros escravos? Bom, se fugiu, voltou, irmão, então quer dizer que eu posso fugir. E ali o Onésimo poderia ter uma baita de uma... entrar em falência. Ele podia ter prejuízos reais na sua vida. Mas Paulo mostra aqui que é importante que nós submetamos os nossos relacionamentos diante do Deus que nos salvou. Tratar como irmãos aqueles que são irmãos. E desafiar estruturas sociais que na época era impossível de pensar. Hoje, pra gente, não tem comparação que a gente conhece de uma sociedade em que a vida do escravo fazia tanto sentido com a família. Mas naquele tempo era uma coisa indissociável. Paulo estava desafiando aquilo ali, com base no amor. E esse caso isolado, tempos atrás, ainda mexe com a gente hoje, no nosso contexto. Cada um de nós temos também relações de poder, mesmo que lícitas. Nós temos que submeter isso. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do lucro, abrir mão dessa relação de poder, para nós nos conformarmos à realidade, à nova criação em Cristo? Isso fica um desafio bem atual, e que Paulo estava apresentando aqui nas suas saudações finais, como já algo que já estava implícito ali. Onésimo, fiel e amado irmão. Bom, a gente segue então. E aí a gente pode ver até que isso aqui é a aplicação do que foi falado também em umas pregações atrás, Colossenses 3:11. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Que desafio. Colossenses 4:10-11. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Esses que, como Paulo, eram da circuncisão, estão agora batalhando pela causa do Evangelho, assumindo como Senhor aqueles que perseguiam. Que fonte de ânimo para Paulo devia ser realmente poder contar com esses irmãos. A gente vê aqui Aristarco, companheiro de prisão. Ele também é citado lá em Atos como companheiro de viagem na Macedônia. E talvez ele tenha acompanhado Paulo até Roma. Ele era parceiro mesmo. E Paulo, ele fala uma coisa muito interessante sobre ele, companheiro de prisão. Paulo fala sobre a prisão de várias formas, porque o homem era experimentado em prisão. Mas, por vezes ele dizia, prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Dessa vez não foi assim que ele falou sobre Aristarco. O que nos leva a pensar que é possível que Aristarco esteja de fato, de verdade, preso com Paulo. Possivelmente até se voluntariado a estar preso com Paulo, para que ele pudesse ser ajudado, tenha companhia, tenha auxílio naquele período de tanta limitação. E a gente não tem noção do que foi essa decisão, se foi essa decisão que ele tomou. Mas se eu disser que ele era um melhor amigo, a gente pode pensar, né? Então será que eles compartilhavam segredos? Será que ele sabia de todos os casos da vida de Paulo?
Quando eu digo melhor amigo, melhor amiga, o que vem à sua mente? Talvez a gente pense, quando a gente saía para tomar um sorvete, a gente passava a tarde conversando. Mas se fosse só isso, a gente teria 1 milhão de melhores amigos. Teria muita gente para falar, fulano é meu melhor amigo, ciclano também. Mas melhores amigos, ou pessoas próximas que a gente pode chamar de irmãos, são aqueles que passaram conosco de maus bocados. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O irmão nasce não na hora do sorvete no shopping. O irmão nasce na hora da angústia. Na hora que a gente não tem nada para oferecer. Na hora que a gente não é agradável de estar perto. Mas ele continua ali. Na hora que a gente está necessitado. E não disposto a contar uma piada, a ouvir o nosso irmão quando a gente está precisando falar. E o nosso irmão está lá. É aí que nasce o irmão. E aqui Paulo tinha alguém que topou ficar preso com ele. Gente, Paulo estava muito bem acompanhado. Marcos, o primo de Barnabé, que ele cita depois. Esse Marcos, ele é, segundo Atos 12:12, ele é filho de uma mulher em cuja casa se reunia a igreja primitiva. Marcos, ele inclusive acompanha Paulo e Barnabé numa viagem missionária, mas ele abandona o barco. Lá em Atos 16, 38 e 48. Ou é 15? Oi? 38 a 40. Tá, mas é 16? Tá bom. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a fanfilha, o Marcos, se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendados pelos irmãos à graça de Deus. Então, Paulo, ele tem aqui uma experiência com Marcos. Marcos não se mostrou alguém digno de confiança na primeira. Eu imagino as feridas que foram geradas nesse momento. Eu imagino Paulo, que estava com o coração ardendo para levar ali o evangelho. E um irmão que disse tão animado quanto ele. E na hora H, deixou o barco. Falou, não, acho que vão vocês. E Paulo, poxa vida, eu confiei em você. Eu investi na sua vida. E Paulo, então, vai embora com outro discípulo, vai com Silas. Deixa Marcos ali no meio do caminho. Eu imagino Marcos. Poxa vida, era minha primeira vez, eu estava tão cansado, com tanto medo. Eu estava tão assustado. E Paulo não teve paciência comigo. Paulo não me deu nenhum crédito. Poxa vida, eu sou tão novo. Eu imagino quanto aquilo poderia ter crescido no coração. Separado bons amigos. Mas a gente vê ao longo da Bíblia o nome de Marcos sendo citado mais uma vez. Ele é também mencionado nas saudações em Filemon. E ele também é elogiado em 2 Timóteo, que é a última carta que Paulo escreve. No final da sua vida ali, ele elogia Marcos, um irmão que era útil ao seu ministério. Tudo indica, então, que eles tiveram uma reconciliação no meio do caminho. Tudo indica, então, que o Espírito Santo veio... Nunca mais se falar. Mas houve ali um convencimento. Voltando o coração de Marcos. Marcos, dá uma segunda chance para Paulo. Ele não teve paciência. Mas dá uma segunda chance. O Espírito Santo amolecendo o coração de Marcos. Amolecendo o coração de Paulo. Para que eles pudessem, então, mais uma vez colaborar juntos no ministério que era tão maravilhoso de anunciar o Evangelho e pastorear as igrejas do primeiro século. E aqui também ele faz eco de algo que foi dito anteriormente na carta, Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quando Paulo fala assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou, o que significa esse tal perdão? A gente pensa assim nos nossos, não, vou perdoar porque, né, eu não sou capaz, mas Deus me capacita. Mas se a gente for olhar para o exemplo de Cristo Jesus, que na própria cruz falava Deus, ó, eles não sabem o que fazem. E que nos perdoa não de forma assim, ok, vamos morar no céu juntos, eu aqui, você lá, porque assim, já deu a cota, né? Já estamos juntos. Mas assim, depois de tanta traição, bom, né? Não é mais a mesma coisa. Jesus nos perdoou de tal forma a nos reconciliar com o próprio Deus e nos disponibilizar acesso livre ao Pai. Ele nos chama de irmãos. Como pode? Ele ser o nosso irmão mais velho, gente. Não tem, a gente não merece. Mas Jesus nos perdoou dessa forma, de forma radical, de forma a reconciliar completamente, restaurando o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Quem somos nós para colocar limites? Olha, eu te perdoo, mas não vai ser a mesma coisa. Não espere um café na minha casa. A gente pode conviver na igreja, eu vou te dar um abraço, mas não... Feliz aniversário não, tá? Aí é um pouco demais. Deus nos deu o privilégio de termos relacionamentos completamente restaurados. A gente vai seguindo então Colossenses 4, 12 a 14. Epáfras, que é um de vocês, o servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Epáfras, também convertido no ministério em Éfeso, ao que parece. Ele é aquele que leva o evangelho para Colossos e que depois vai levar para Paulo as notícias sobre a igreja. Ele que fala ali, Paulo, a igreja está bem, eles estão crescendo em amor, mas eles estão sendo tentados a deixar Cristo. Ajuda a gente, por favor, Paulo. Paulo, ele quer afirmar a autoridade de Epáfras, falando não de como ele era poderoso, não de como eles deveriam respeitar a autoridade, mas falando do amor que Epáfras tinha por eles. Ele fala da preocupação que tinha por Colossenses, pela intercessão que ele fazia vigorosamente em favor dos Colossenses ao Senhor. Ele especialmente preocupado com o perigo dos falsos mestres, querendo levar o povo a se distanciar da única fonte verdadeira. Ele estava preocupado porque ele amava. Lá no grego, não sou grande entendedora de grego, mas parece que a palavra que se usa ali para o trabalho que Epáfras fazia era um trabalho árduo, com dificuldade mesmo. E o que a gente entende é que a gente não sabe dizer ao certo qual era essa dificuldade, mas a gente pode dizer que era um trabalho árduo, porque o tamanho da dor que ele sentia era o tamanho do amor, era o tamanho da intensidade com que ele desejava o bem dos seus amados que estavam se distanciando, e por isso ele trabalhava arduamente, por isso ele sofria pelos seus. E imagina como é maravilhoso, gente. A gente tem, então, pessoas que se levantam como intercessores nossos, pessoas que um dia nos evangelizaram, que se preocuparam com a nossa salvação, vieram falar para a gente da boa notícia, aqueles que intercederam por anos, muitas vezes, pelas nossas vidas, os líderes que têm orado por nós, que têm gastado as suas vidas, que têm investido os seus dias para edificar a sua igreja. Nós temos liderança sim na nossa igreja, graças a Deus. E Hebreus 13, 17 fala o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nós temos então esse privilégio de poder nos submeter, sabendo que não é uma autoridade que nós temos baseada no poder,
mas no amor que é sentido por nós. E assim também a igreja lá em Colossos podia desfrutar desse relacionamento. Então, Colossenses 4, 15 e 16, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. A gente não sabe qual é essa carta de Laodiceia, e a gente também não conhece, então, essa igreja de Laodiceia. Mas o que a gente vê aqui é Paulo incentivando que esses irmãos se mantenham juntos. Esses irmãos mantenham-se em comunhão, um edificando o outro. E que as palavras que foram ditas para essa comunidade não servem só para eles. Jesus como centro, como o rei de todos os relacionamentos, como redentor de toda a nossa história, faz parte também da vida em comunidade, de outras comunidades. E ali também, no verso 17, ele fala: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. A gente também não sabe qual é esse ministério, mas nós vemos como Paulo incentiva que a igreja ajude esse irmão a cumprir com seu ministério tão precioso. Nós, numa sociedade tão individualista, nós temos muito isso. Qual é o meu chamado específico? Eu preciso descobrir o meu chamado. Eu preciso fazer com que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida. Mas Paulo incentiva a igreja, a comunidade, a levar esse irmão junto, dar as mãos e falar: vamos junto. Cumpra o ministério que o Senhor confiou a você. E como nós também podemos fazer isso hoje com os nossos irmãos. Quando nós vemos um dom aflorando, quando nós vemos algum irmão batalhando pela sua família, por algum ministério que o Senhor confiou, nós podemos ir junto e falar: irmão, vai até o fim. O Senhor confiou isso na sua mão, vamos junto. Você não está só nessa batalha. E então a gente chega lá no fim, Paulo incluindo o desejo de graça aos seus leitores. A graça seja com vocês. Que precioso isso que Paulo deseja aos seus irmãos no encerramento da sua epístola. A graça é um conceito teológico tão rico e tão fundamental que Paulo usa para expressar a essência da fé cristã. Essa graça. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós caminhamos em santidade. E Paulo, então, ele inicia a carta aos Colossenses. Quando a gente olha lá no começo, ele fala que ele deseja a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Ele termina ainda com a graça, porque é dela que nós precisamos para continuar. Os colossenses receberam muitas instruções que vieram desafiar a forma como eles pensavam de verdade. Vieram desafiar conceitos tão básicos nas suas mentes. Eles precisavam de graça para aumentar a fé em face desses falsos ensinamentos. Precisavam de graça para abrir mão da sua própria carne, para liberar perdão, para viver relacionamentos verdadeiramente centrados em Cristo Jesus. E é esse o desejo de Paulo. A graça seja com vocês. E ele ainda diz o seguinte: lembrem-se das minhas algemas. Ele diz: lembrem-se das minhas algemas, como uma forma de dizer: orem por mim. Ele usa lembre-se, lembrar-se, muito nessa expressão de orar. Ele fala muitas vezes, né? Lembro-me de vocês sempre. Ele quer dizer: eu estou orando por vocês. Então, Paulo chega para uma igreja que ele nunca conheceu e fala: ora por mim, eu estou preso. Paulo conta com esses irmãos que ele não precisaria confiar, mas ele fala: gente, eu estou contando com vocês. Ele pode contar que irmãos que não o conhecem estarão em intercessão por ele, porque fazem parte do mesmo corpo, porque se compadecem do seu irmão que está na prisão. Paulo, ele faz uso desse presente que Deus nos deu, a comunidade internacional que nós temos de crentes no Senhor Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses, então, ela termina não só, ela termina de um jeito maravilhoso, com saudações de tantas pessoas que foram redimidas por Cristo e cujos relacionamentos com Paulo nos mostram que é possível. Nós vivemos relacionamentos que uma vez foram quebrados, mas que podem um dia se tornar úteis ao ministério.
Nós vemos relacionamentos de traição que podem uma vez tornar-se relacionamentos de irmãos. Nós vemos então pessoas um homem que até se voluntariou eventualmente para estar preso com Paulo. Irmãos que se fizeram irmãos na hora da dificuldade. E isso aqui me lembra muito algo que Deus fez na minha vida particular. Eu tenho muita vergonha disso, gente, mas quando eu era adolescente, e o Senhor começou a tocar o meu coração, a falar comigo sobre a necessidade dos outros, a me despertar para o serviço ao Senhor, eu estava com o coração ardendo, eu ia para onde Deus me mandava, para onde os meus pais me permitiam, e eu ia com o coração intenso ali, eu queria muito que os meus amigos fossem junto, e aí a minha sensação ali naquele momento era tipo, nossa, mas meus amigos não vão comigo, ninguém se importa com isso. Gente, adolescente, né? Que coisa. E eu pensava, puxa vida, ninguém se preocupa. E aí, os meus pais, eles não me deixam ir à noite pro centro de São Paulo, levar sopa pro pessoal lá na rua. Mentira, eles deixavam assim, outras coisas não deixavam, né? Como se meus pais fossem menos santos, né? Por não me deixar andar sozinha à noite no centro de São Paulo. E então, com o tempo, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Tiveram muitas pessoas que foram pacientes comigo naquela época. Pastor Mateus era meu amigo já, ele me ouvia eu falando um monte. Assim, porque eu não sei o quê, que eu não tem ninguém, não sei o quê, não sei o quê. O pastor Mateus falou assim, porque eu não queria ouvir ninguém também, né, naquela época. Eu queria só falar. Mas o Espírito Santo me encontrou e falou ao meu coração e com o tempo, como se caíssem escamas dos meus olhos, como Paulo fala, eu abri os meus olhos para aquilo que Deus estava fazendo na minha igreja local. Eu comecei a ver em cada canto, em cada serviço, reposição de copo de plástico, os irmãos chegavam mais cedo para abrir igreja, a irmã que estava afinando o piano, todos os serviços feitos para o Senhor. Diferente do que estava queimando no meu coração, mas no mesmo espírito, numa dedicação maior e por muito mais tempo do que eu estava fazendo. E eu comecei a descobrir a beleza que havia no corpo de Cristo. E até hoje, né, na nossa amizade aqui com o pastor Mateus, ele teve sabedoria para abrir a boca no tempo certo, para fechar a boca no tempo certo, mas com paciência, tendo certeza de que o Senhor, a quem eu estava servindo com tanta intensidade, ia convencer o meu coração do que ele já estava fazendo na comunidade. E que, como ele respondeu lá para Elias, em 1 Reis 19, 14 e 18, aqui Elias falando, né? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram teus altares, mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Deus responde assim, né? Fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus é Deus do seu povo, não estamos sós. Se nós tivéssemos saudações finais para serem feitas no fim das nossas vidas que são um ministério, dia após dia, no fim do nosso ministério, quem seriam as pessoas que nós poderíamos citar? Será que nós terminaríamos assim? Então, pessoal, eu mando um beijo para todo mundo. Adeus, nos vemos na glória. Ou será que nós poderíamos, como Paulo, dizer: e também tenho irmãos que andaram comigo. Eu deixo, não a minha memória, eu deixo alguns irmãos que eu discipulei e que hoje são úteis ao ministério, que podem pastorear o seu coração, alegrar o seu coração. Enquanto eu não morro, eu tenho aqui irmãos que estão comigo me alegrando, me dando ânimo nessa situação que estou vivendo. Hoje nos despedimos do pastor Saito. Quem não conhece, o pastor Saito teve um ministério maravilhoso ali na igreja de Itaquera, o Instituto Aba, que hoje é um Instituto Aba. Uma vez foi à casa dele, foi sozinho com a sua família. Foi ele e as filhas pequenas, moraram lá, abriram a casa para que viessem as crianças.
Era um sonho que a gente podia dizer que era só dele. Ele podia terminar a sua vida falando assim: deixa então, né, uma memória da minha casa, cheia de criança. E um beijo, nos vemos na eternidade. Mas nós temos agora um ministério que anda com as suas próprias pernas. Ele não está mais entre nós, mas as crianças, as famílias continuam sendo abençoadas até hoje. E tiveram tantos, tantos, tantos que foram abençoados, eu inclusa, sou fruto daquele ministério. E hoje nós podemos então desfrutar daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, uma comunidade para a gente saber que não está só, mas está redimida e unida no próprio Senhor Jesus Cristo. Vou terminar então com Eclesiastes 4, 9 a 10, que diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Vamos nos esforçar para viver assim, então. Vamos orar, então, nesse momento? Colocando diante de Deus, de verdade, o nosso coração. Nós aprendemos tanto nessa série de Colossenses, que Jesus é o centro, que Ele deve afetar todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos como estão nossos relacionamentos. Nós sabemos quem precisamos perdoar, de quem precisamos perdão. Como o Espírito Santo ainda precisa trabalhar em nossos corações, para que, como Paulo, no final dos nossos dias, nós possamos saudar muitos companheiros na caminhada, pessoas a quem perdoamos, de quem recebemos perdão, pessoas que foram nossos amigos no momento difícil, pessoas a que o Senhor está nos chamando a sermos irmãos na dificuldade. Vamos orar, vamos entregar nossas vidas mais uma vez ao Senhor nesse momento.
te agradecemos, Deus, porque da mesma maneira que o Senhor transformou a igreja em Colossos, papai, o Senhor transforma também a Holiness de Suzano hoje, Senhor. Obrigada, Deus, por pregação da tua palavra, Deus, porque pudemos estudar, Deus, durante todos esses meses aquilo que o Senhor falou àquela comunidade, que foi tão transformador, Deus, naquele tempo e que nos transforma hoje. Nós nos disponibilizamos, Senhor, ao teu Espírito, para que Ele faça em nós, Deus, a obra que está no teu coração, para sermos conformes, Deus, ao seu Filho Jesus. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos por essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Pessoa que está do seu lado, fala isso. Somos corpo.